Nesse vídeo, você vai aprender como fazer o orçamento de uma obra em 7 passos. E você deve estar assim, qual tipo de obra? Qualquer tipo de obra. Se você seguir o passo a passo que você vai aprender a partir de agora, você vai conseguir fazer o orçamento de qualquer tipo de obra. E eu estou gravando esse vídeo aqui porque, ao longo desses mais de 10 anos que eu tenho na internet, eu tenho observado que engenheiros e arquitetos do Brasil inteiro, eles ficam travados quando vão fazer o orçamento de uma obra, porque eles pensam que cada obra, o orçamento é feito de um jeito. Orçamento de uma casa é realizado de um jeito, orçamento de um prédio, tem um jeito especial para fazer orçamento de prédio. Orçamento de um hospital. Nossa, hospital tem um jeito de fazer orçamento que eu nem imagino qual que é. E isso é um grande mito, isso é uma grande mentira. Todas as obras são orçadas da mesma maneira. E aí, eu criei esse método em 7 passos, e o nome desse método é o método da rota de orçamento. E antes de eu te apresentar esses 7 passos, eu quero dizer o seguinte: vão ter outros engenheiros aqui no YouTube, aqui na internet, ensinando esses 7 passos como se o método fosse deles. E eu sou o criador do método, e esse método está registrado na Biblioteca Nacional. Então você está bebendo a informação direto da fonte. Não aceite imitações. Não tinha uma propaganda assim? Então vamos lá. Olha só. Agora que você sabe que todas as obras são orçadas da mesma maneira, e eu quero te mostrar também o seguinte: você não precisa ter feito uma obra para conseguir fazer o orçamento dela. Eu não sei fazer orçamento de casas porque eu nunca fiz uma casa antes. Eu não sei fazer orçamento de prédio porque eu nunca fiz a obra de um prédio antes. Você não tem que ter feito aquele tipo de obra para conseguir orçar ela. Se você tem um método, basta você seguir um método. E se é um método de verdade, quer dizer que ele pode ser replicado para qualquer tipo de obra. E é exatamente isso que o método da rota de orçamento permite para você. Ok? Então, a partir de agora, eu vou te ensinar esses 7 passos que você vai ter que seguir, tá? Mas antes eu quero te fazer a pergunta seguinte: por onde você começaria o orçamento de uma obra? Antes de você aprender esses 7 passos. Por onde você começaria? Pensa aí, rapidinho. Pelos quantitativos, né? Talvez, eu tenho certeza que 80%, 90% de quem está acompanhando esse vídeo respondeu assim: eu começaria pelos quantitativos. Olha só, você não começa o orçamento de uma obra pelos quantitativos. Jamais. Por quê? Levantar quantitativo, abrir o computador, fazer levantamento de quantitativo em projeto, isso é operacional. E o orçamento de uma obra é algo muito importante. Envolve dinheiro do seu cliente, dinheiro do investidor. Qualquer obra é quantidade gigantesca de dinheiro. Obra não é barato. Então, você não faz algo tão importante quanto o orçamento de uma obra, que vai dizer quanto a obra vai custar etapa por etapa, quanto você vai ter que investir ou seu cliente vai ter que desembolsar. Algo que mexe no bolso das pessoas, você não vai começar fazendo algo operacional, que é levantar quantitativo. Então vamos lá. O primeiro passo do método da rota de orçamento é você trabalhar no nível estratégico. É você definir a estratégia para fazer o orçamento dessa obra. Como que você faz isso? Reunindo as suas premissas. Então, você tem que reunir as informações, o máximo de informação possível para você fazer o orçamento dessa obra. Então, o que são essas premissas? Eu vou pegar aqui rapidamente 5 premissas que toda obra vai ter. Olha só. Estudo de viabilidade, se a obra teve. Então, você tem que analisar o estudo de viabilidade para ver o que foi considerado nele. As grandes construtoras têm para os novos prédios e tudo mais o estudo de viabilidade. Para fazer o orçamento de uma obra, você tem que ter os projetos, para você saber, olha, o que vai ser essa obra? Quais são as etapas e a sequência executiva dessa obra? Quando você for fazer o levantamento de quantitativos, você já tem que conhecer muito bem esses projetos. Memorial descritivo de acabamentos, você tem que ter ele também. Por quê? Não é lá no memorial descritivo que está falando qual que é o tipo de porcelanato, não tem especificação dos materiais de acabamento? Para você cotar no mercado esse material, você tem que ter especificação.
Por quê? Tem que ter especificação detalhada para você não cotar algo errado. Então, memorial descritivo. Ah, não tem mão de obra? Então você vai ter que conhecer a convenção coletiva para saber qual que é o salário lá do pedreiro, do armador, do carpinteiro. E você vai ter que saber quais são os encargos sociais, tá? Os encargos sociais que incidem sobre mão de obra. Ok? Por quê? Cada estado do Brasil tem um encargo social diferente. Então, se você está fazendo um orçamento de uma obra aqui para Minas Gerais, que é meu estado, o encargo social aqui é um. Se você está fazendo lá para o Piauí, o encargo social é outro. Por isso que isso é uma premissa, por isso que isso tem que estar no nível estratégico. Por quê? Se você não fizer essa parte estratégica muito bem feita, orçamento furado, orçamento que vai dar prejuízo, orçamento que às vezes vai mostrar que a obra vai ter um lucro gigantesco, só que quando terminar a obra lá na realidade, você vai ter um lucro pequenininho. Por quê? Orçamento furado. Muito bem. E uma quinta premissa, regime de contratação. Você precisa definir o regime de contratação para você conseguir fazer o orçamento dessa obra. Dependendo do regime de contratação, você vai conduzir o orçamento dessa obra de um jeito, tá? Principalmente na hora de colocar lá o preço de venda, tá? Que já adiantando é o passo 7 do método da rota de orçamento. Então, você está com todas as suas premissas reunidas e tudo mais, aí sim você vai para o segundo passo do método, que é levantamento de quantitativos em projeto. Então você já tem as suas etapas de obra. Então é consultar projeto, pegar o quantitativo, levantar. Consultar projeto, pegar quantitativo, levantar. Então é quantitativo de fundação, quantitativo de estrutura, quantitativo de concreto, quantitativo de forro, quantitativo de alvenaria, quantitativo de reboco, quantitativo de porcelanato, de azulejo, quantitativo de bancada. Levantamento de quantitativos. Algo operacional. Ok? Muito bem. Aí você levantou todos esses quantitativos. O que você faz com ele? Igual receita de bolo. Deixa reservado. Igual quando vai cozinhar. Reserve. Então você está com todos os seus quantitativos prontos. Por quê? No passo 3, você vai começar a montar o seu custo direto. Aqui que aparecem as composições de custo unitário. Aí você fala assim, Fabrício, eu nunca trabalhei com composição de custo unitário, estou começando agora. Onde eu consigo essas composições? Anota esse macete aí. Tabela Sinap. Entra no Google, digita Sinap Caixa. Sinap tem I no final, tá? É S-I-C-N-A-P-I. Sinap Caixa. É o banco de composições da Caixa Econômica Federal para obra de edificações. Ele é completo, tá? Funciona lindamente. Então, você vai pegar a composição que representa cada serviço da sua obra. E aí você customiza essa composição, e aí quando você tem custo da composição vezes o quantitativo de cada serviço, você tem o custo daquele serviço. Consegue perceber? Quantitativo do serviço. Custo do serviço, custo unitário, né, da composição. Então, quantitativo vezes o custo, você tem o custo do serviço. Quando você fizer isso para todos os serviços da sua obra, você tem aqui o seu custo total. Seu custo direto. Ok? Aí sim, você está com o seu custo direto montado. O que é o custo direto? Custo de obra. Então, todas as etapas de obra estão lá. O que você vai fazer? Você vai para o quarto passo do método da rota de orçamento. Montar a curva ABC. A curva ABC, ela está pautada, ela está baseada no princípio de Pareto, ou Lei 80-20, que ela diz o seguinte, 80% do custo de uma obra está em apenas 20% dos serviços que têm que ser realizados. 80-20. E por que você já monta a sua curva ABC quando você está fazendo o orçamento da obra? Você já está pensando na execução da obra. Quando você for executar a obra, você não vai ter que controlar os custos? Para controlar os custos, uma excelente ferramenta é a curva ABC. Então você já está pensando no controle de custos na gestão da obra. Olha que legal. Olha o nível do jogo que você está julgando agora. Olha o poder do método da rota de orçamento. Gostou? Então aproveita, já clica no curtir aí desse vídeo. Agora sim, você está com o custo da sua obra pronto, está com a curva ABC pronta, você vai para o quinto passo do método da rota de orçamento, que é administração local de obra. Fabrício, eu nunca ouvi esse termo. O que é isso? É o custo do canteiro de obras.
É o custo para montar o canteiro de obras, é o custo do engenheiro, é o custo de gasolina, água, energia, telefone, internet. Então são os custos do canteiro de obras. Transporte do pessoal, cesta básica se tiver. Então você tem que fazer todos esses custos de administração local de obra. E aí, tem gente que confunde o seguinte: a administração local de obra com custo indireto. Obra não tem custo indireto, tá? Orçamento de obras não tem custo indireto. Se você aprendeu isso, você aprendeu errado. Orçamento de obras tem custo direto, administração local de obra, que faz parte do custo direto. Aí, o que você vai fazer? Bom, já tem o custo de obra, já tem o custo do canteiro de obra. O que está faltando? Os custos da construtora. Aí que entra o passo 6, que são as despesas indiretas e o BDI. Despesas indiretas, presta atenção no termo, despesas indiretas são as despesas da construtora. Elas são em percentual. Então aqui a gente está falando de despesas financeiras, risco, seguro, garantia, lucro. Tudo isso é relacionado à construtora, não é relacionado à obra em si. Ah, Fabrício, mas eu não tenho uma construtora, eu tenho o meu escritório que eu faço projetos de obra. Tá, legal. Isso está relacionado aos custos do seu escritório. E aí, qual que é o macete aqui? As despesas indiretas e o BDI, inclusive o lucro, tudo isso é em percentual, não é número absoluto. Igual a gente tem lá no custo direto, que é quantitativo de alvenaria, sei lá, 100 metros quadrados. Preço da alvenaria, R$50 o metro quadrado. Aí você faz 100 vezes 50, dá 5 mil. Despesas indiretas e BDI é tudo representado em percentual. Aí, o que vai acontecer? A gente vai para o 7º e último passo, que eu comentei lá no início, que é o preço de venda. Preço de venda dessa obra. Então, assim, engenheiros e arquitetos, acho que 90% deles têm dificuldade com esse conceito de preço de venda. O que é preço de venda? Preço de venda é o seguinte: você vai fazer uma casa para vender. Construir para vender. O que é o preço de venda? Preço de venda é, você tem lá o custo de construção. O preço de venda é por quanto você vai vender ela. Agora, se você está fazendo uma casa por taxa de administração, o que é o preço de venda? É o custo de construção mais a sua taxa de administração. É o quanto seu cliente vai pagar. Fabrício, mas eu quero trabalhar com licitação de obra pública. Tem preço de venda? Tem. É o preço que você vai apresentar para o órgão para tentar ganhar essa licitação. Esse é o preço de venda da obra, tá? Fabrício, eu quero construir um prédio com um grupo de investidores. Tem preço de venda? Tem. Você não vai vender todos os apartamentos, sei lá, 10 apartamentos por R$500 mil. Então o seu preço de venda é o que a gente chama de VGV, tá? Valor Geral de Vendas. 10 vezes 500 mil, 5 milhões de reais. Então é importante entender esse conceito de preço de venda, que os engenheiros e arquitetos ficaram um pouco descolados aí desse conceito, tá? E aí, sim, você tem aí o seu orçamento de obras prontinho. Esses são os 7 passos para você fazer o orçamento de qualquer tipo de obra. O que você acabou de aprender aqui é um método. É o método da rota de orçamento. Se é um método, ele pode ser replicável para qualquer tipo de obra. Basta você seguir esse método. Ok? Gostou do método? Então a primeira coisa é, se inscreva no canal. Ficou com alguma dúvida? Você vai mandar sua pergunta aqui embaixo. Fabrício, eu quero aprender em mais detalhes. Eu sei que aqui em um vídeo de 10, 15 minutos, mais ou menos, eu não consigo ensinar você detalhadamente cada um desses passos. O que tem de aprofundar em cada um desses passos. Se você quer aprofundar no método da rota de orçamento, olha só, ao longo do ano, algumas vezes ao longo do ano, eu faço um evento que é a formação em orçamento de obras. Esse evento, ele tem a primeira parte dele, que é online, gratuita e geralmente é ao vivo, tá? Então o que você vai fazer? Quer participar? Aqui embaixo desse vídeo, na descrição do vídeo, tem um link orçamentodeobrasperfeito.com. Nesse link, você vai clicar nele e
Se tiver algum evento próximo, você já vai se cadastrar. Se não tiver algum evento próximo, você já cadastra na lista de espera, para você aprofundar no método da rota de orçamento com o criador do método. E aí eu vou te guiar em detalhes nessa formação em orçamento de obras. Combinado? Então, é isso. Eu desejo sucesso. Um grande abraço para você. Vamos para cima sempre.